Queridos, abram suas Bíblias, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios. Eu quero ler juntamente com os irmãos alguns textos, não são poucos textos, nessa leitura, no nosso texto base, mas que os irmãos sejam pacientes comigo, amém? Efésios capítulo 2, nós iremos ler o versículo 4, o versículo 5, depois nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 9, iremos ler também Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, e Efésios capítulo 1, e ainda também Evangelho de João. São leituras, preste atenção nisso que eu vou dizer, são leituras que são seccionadas, são fragmentadas, são textos fragmentados, mas não são textos que eles, mesmo fragmentados, não corresponderão ao todo daquilo que será dito nessa noite. Então preste atenção nessa leitura, há um sentido, há uma lógica na leitura e na escolha dos textos, como eles serão propostos. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A partir do versículo 13 em diante. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 3, versículos 14 e 15. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 1, versículo 6, a parte final do versículo 6, no amado, quem encontrou, diga amém, no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E para nós encerrarmos, volte aí algumas páginas da sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo de número 11, nós iremos ler o versículo 25, versículos 43 e 44. Versículo 25 de João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Versículo 43, a última parte apenas. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diga para quem está perto de você: desatai-o e deixai-o ir. Graças a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa inicialmente para vocês. Eu acredito, penso eu, que hoje à noite Deus não curará nenhum caroço. Eu acredito. Eu digo isso, acredito em tese, porque Deus pode curar um caroço, sim ou não? Eu acredito que Deus não reverterá nenhum grau de miopia. Se pudesse, começasse pela minha. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Não que Deus não possa reverter nenhum grau de miopia, de astigmatismo, ou se tivesse algum paralítico, alguma enfermidade mais grave no nosso meio, eu acredito que Deus não faz, mesmo Deus assim podendo fazer. Mas eu tenho certeza inabalável, eu tenho uma convicção plena que almas serão libertas, que nós serão desatados, que amarras cairão, porque o Senhor está tratando com a nossa alma e com o nosso coração. Resgatando parte da mensagem de ontem, do bispo Marcos Oliveira, que falava sobre a queda. Quando nós pensamos sobre a queda, vem na nossa memória, vem na nossa imagem, muitas palavras: morte, corrupção, me ajudem, degradação, fome, misérias, o que mais? Abandono, desespero, solidão, tristeza, angústia. As palavras são inúmeras. Nós ficaríamos aqui, de repente, horas e horas só enumerando as palavras que podem estar retratando, que podem estar expressando a queda. As violências dos mais variados tipos. A violência que está dentro de casa, do pai contra os filhos, dos filhos contra os seus pais, do esposo contra a sua esposa, da esposa contra o seu marido, a violência que está nas ruas, a violência que está nas escolas, a violência que está em tantas cidades, em tantos países, em tantos lugares, a violência física, a violência moral, a violência psicológica, emocional, a violência religiosa, que também não é pouca. Mas eu quero dizer, queridos, que todas essas palavras, esses sentimentos, a dor, a agonia, a angústia, tudo isso pode ser resumido em uma única palavra. E é este o ponto que eu quero resgatar da mensagem de ontem e trabalhar com os irmãos nessa noite para introduzir a questão da redenção. Tudo que você pensar sobre a queda, sentimentos de amargura, de tristeza, sofrimento, dor, tudo pode ser resumido em uma única só palavra. Bispo Josué, que palavra seria essa? Separação. O grande problema do homem é decorrente da separação. Da separação que houve do homem para com Deus. É uma separação antiga, é uma separação histórica, mas é uma separação que começou no coração do homem. Quando nós lemos o relato de Gênesis capítulo 3, e eu não tenho nenhuma dúvida que os irmãos não conheçam esse texto, todos nós estamos muito familiarizados com esse texto. Logo nós pensamos então que a queda, ela aconteceu porque um dia, bispo Alexandre, o homem desobedeceu a Deus e comeu uma fruta. E Deus ficou muito indignado. Deus ficou extremamente carrancudo, porque o homem, afinal de contas, não deveria comer a maçã.
a uva, a pera, a mexerica, seja o que for, porque o homem comeu uma fruta. Isso é uma curiosidade. Muito provavelmente essa tradição de que a maçã ela é o fruto proibido, o fruto que foi comido lá no Éden, isso nasceu muito provavelmente na Idade Média. Estava fazendo uma pesquisa prévia, meu dever de casa, nasceu na Idade Média, porque tanto a palavra maçã como a palavra mal em latim, elas se escrevem da mesma maneira, é malum. Então, a tradição de que a maçã ela representa, ou é o fruto proibido, muito provavelmente nasceu aí. E os homens têm carregado essa tradição de que o fruto é o problema do homem, que o homem comeu um fruto que Deus disse para não comer. Agora pense comigo, será que de fato a Escritura ela quer dizer isso que nós pensamos durante muito e muito tempo? Eu pergunto a você, pondere comigo, pastor, mas por que está falando sobre queda? Eu pensei que a mensagem dessa noite era redenção. Eu não posso falar sobre a cura se nós não retomarmos e não falarmos sobre o problema, sobre a enfermidade, sobre a doença novamente. O problema não é a maçã, o problema não é a uva, não é a mexerica, não é a pera, não é a fruta que o homem comeu ou deixou de comer. Nós temos que ler Gênesis 3, sabendo que Gênesis 3 é um relato metafórico, é um relato simbólico, é um relato pedagógico, onde Moisés, ele descreveu na aurora da criação do homem, que o homem separou-se de Deus. O homem decidiu, com o despertar da sua consciência, tornar-se independente de Deus. O problema não é aquilo que o homem come. Pastor, você tem certeza disso? Mas eu li na minha Bíblia inúmeras vezes, está escrito em Gênesis capítulo 3, que o homem comeu. Comeu ou não comeu de acordo com o texto? De acordo com o texto. Aí eu encontro um grande problema. Sabe por quê? Quando eu leio Mateus capítulo 15, versículo 11, ou de repente um texto correlato, Marcos capítulo 7, versículo 15, se não me falha a memória. Jesus Cristo diz aos fariseus, aos hipócritas religiosos do seu tempo, que não é o que entra pela boca do homem que o contamina. Isto não contamina o homem, mas sim aquilo que sai. Isto contamina o homem. Ora, então, eu sou obrigado a fazer uma nova leitura, uma releitura de Gênesis 3, porque aquilo que Cristo diz, que não é o que o homem come, não é aquilo que o homem ingere, que o contamina, não está de acordo com o texto da sua estrutura física, com o seu registro físico em Gênesis 3. Então isso me faz pensar que a queda não é o comer alguma coisa. Bispo, qual a importância de se dizer isso? É muito importante, queridos. Se os irmãos perceberem a gravidade e a importância de nós entendermos isso, nós seremos curados. Amém? Nós seremos curados, porque durante muito e muito tempo, talvez você possa dizer isso, tenha sido a sua experiência, ou quem sabe você que está aqui nessa noite tem a experiência de pensar que o problema da queda do homem é vestir uma roupa que a sua igreja proibiu de vestir. Que o problema da queda do homem é comer alguma comida que você não deveria comer e você comeu, então você caiu, você está pecando. Que o problema da queda do homem é um dia da semana que não foi guardado. Que o problema da queda do homem é fazer ou deixar de fazer, é não entrar ou deixar de entrar, é não participar ou participar de coisas, de sistemas. E do sistema nós estamos cansados. Do sistema nós já saímos de lá há muito tempo. O problema do homem é a separação. É a separação. E o apóstolo Paulo,
Voltemos para Efésios, queridos. Ele nos esclarece de uma maneira maravilhosa essa questão. Se nós fizermos uma ponte hermenêutica entre aquilo que Paulo escreve na sua epístola e aquilo que é dito por Moisés no seu relato metafórico, simbólico e pedagógico, nós encontraremos uma grande solução para entendermos a questão da queda e entendermos o que de fato significa a redenção para as nossas vidas. Nós temos aqui uma importante chave hermenêutica em Efésios. Pastor, e que chave seria essa? É uma chave que vai abrir o nosso entendimento em relação à queda e principalmente em relação à redenção. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, dizem assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pastor, eu li, reli, mas eu não entendi que chave é essa. Eu quero demonstrar pelo texto, à luz da pedagogia de Moisés, que chave hermenêutica é essa. O texto de Efésios 2, 4 e 5 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, imagine aqui, pessoal à minha esquerda, uma coluna, Deus rico em misericórdia, coluna à direita, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Queridos, rico em misericórdia, sangue, aproximados pelo sangue. Vocês conseguem verificar uma equivalência de sentido aqui nos termos? Conseguem verificar? Deus sendo rico em misericórdia. Ora, afinal de contas, o que é a misericórdia? A palavra misericórdia, para quem não sabe, é formada por dois termos: miseri e corde. A palavra miseri significa miséria. Isso te lembra o quê? Queda. Isso te lembra o quê? Separação. Isso te lembra o que? As consequências todas dessa separação, da queda. Mas a palavra não é apenas miséria, mas é misericórdia. O coração de Deus derramado nas misérias humanas. E como isso aconteceu, pastor? Foi pelo sangue. O sangue de Jesus. Eu não me refiro à materialidade desse sangue, mas para frente nós iremos ver isso. Mas é Cristo enquanto a misericórdia encarnada de Deus. O sangue enquanto a manifestação da graça, da misericórdia, do perdão, do favor, da vida e da bondade de Deus. Então nós temos a misericórdia e nós temos o sangue. Aí eu vou pular uma etapa aqui, depois eu volto para o meio. Nós temos aqui, nos deu vida. O Pai nos deu vida juntamente com quem? Aqui, pessoal, nos deu vida juntamente com Cristo. Misericórdia, sangue, vida em Cristo. Versículo 13. Mas agora em Cristo. Quem é a base? Quem é o centro? Quem é, se eu posso utilizar essa expressão, esse recipiente dessa misericórdia e onde nós fomos colocados? É Cristo. A vida está em Cristo, mas agora em Cristo. Esse texto é muito semelhante a Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas agora em Cristo. É a justificação, é a reconciliação. Misericórdia, sangue, vida em Cristo, agora em Cristo.
estando nós mortos em delitos. O texto fala de morte, sim ou não? E do outro lado, qual é a equivalência de significado? Quando digo equivalência de significado, é a percepção espiritual que nós temos que ter. Vós que estáveis longe, fostes aproximados a uma distância. E eu não me refiro a uma distância geográfica. Eu não me refiro a uma distância que o judeu estava separado do gentio geograficamente, não. Mas eles foram aproximados pelo sangue. Então, portanto, não é uma distância cultural, não é uma distância racial, não é uma distância étnica. Não é esse tipo de distanciamento, mas é a separação que o homem tinha em relação a Deus. Quem compreendeu? Entenderam, queridos? Isso é importante, porque sem essa compreensão, nós não seremos capazes de experimentar a redenção. Porque o problema do homem, eu repito, não é aquilo que o homem faz, não é aquilo que o homem veste, não é aquilo que o homem come, mas é aquilo que ontologicamente, substancialmente, essencialmente, o homem é em natureza, em essência. Um desgarrado, um perdido, um pecador, um rebelde, um inimigo de Deus, da sua vontade e do seu propósito. Mas graças a Deus, porque tem um mas graças a Deus, na sua Bíblia não tem? Deus utilizou da sua misericórdia, da sua graça e do seu favor. E o jardim do Éden, não pense você, que ele está distante de nós, viu? Diga para quem está perto de você, diga, o Éden não está distante. Mas pastor, como assim o Éden não está distante? Eu assisti um documentário um dia desses na Discovery, lá que o Éden está perdido. Tentaram achar o Éden lá para as bandas lá da Turquia, entre os rios Tigre e Eufrates, e os rios Fósseis e papapá e papapá. O Éden está perdido, pastor. Como é que o senhor disse que o Éden não está distante? O Éden está dentro de nós. O Éden, no sentido pedagógico, dessa metáfora de Gênesis 3, nada mais é do que uma miniatura e uma representação, ilustra a condição do homem separado de Deus. Do homem que quer impor sobre os outros, que quer impor sobre o próprio Deus a sua razão, as suas verdades, o seu eu, o seu ego, a sua vontade, porque o desejo era tornar-se igual, tornar-se semelhante, tornar-se como Deus é. Eu pergunto a você, o Éden está distante do homem, então, nesse sentido? O Éden simplesmente ilustra, simplesmente representa aquilo que está próximo de nós, em todos os lugares, em todos os tempos, no Brasil e fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, no coração do rico, no coração do pobre, no coração do grande e do pequeno, de todos, está lá. Mas aí, queridos, vem a grande indagação. Pastor, e agora bate o desespero. O que fazer então? Porque se o homem está morto em delitos e pecados, e o entendimento que nós temos nessa chave hermenêutica, que está morto, não é estar o quê? No esquife, no caixão. É isso que está morto? Não, porque o homem não está ativo aqui, andando, outrora, segundo o curso deste mundo, está morto. O que o homem está então? Separado. Morte possui uma estreita, uma íntima e perfeita relação com separação. Isaías capítulo 59, versículo 2. São as vossas iniquidades que fazem separação. O que separa o homem de Deus. Isso é a morte, de acordo com os termos paulinos,
que explique de maneira objetiva, teológica e doutrinária aquilo que é pedagógico e é metafórico em Gênesis 3. E aí, pastor, eu entendi essa primeira parte, beleza, ok. Mas existe então uma saída? Será que existe então uma solução para a decadência humana? Se Gênesis 3 está dentro do meu coração, se a árvore do conhecimento do bem e do mal está dentro de mim, e eu, conscientemente, porque eu sei, eu me opus a Deus, eu escolhi me separar de Deus, eu escolhi viver sem Deus, conforme diz Paulo também em Efésios, capítulo 4, versículo 18, um homem que está alheio à vida de Deus. Quantas vezes, queridos, essa não é a nossa experiência? Pastor, a nossa experiência, inclusive a minha, eu digo nossa, inclusive a minha. Nós vivemos como se Deus não existisse. Nós não falamos isso com a nossa boca. Às vezes nós não temos coragem de falar que isso assim acontece. Mas no fundo, nós precisamos admitir que muitas vezes essa é a nossa experiência. É separação, é distanciamento de Deus. E se nós olharmos para o mundo inteiro, para todas as mazelas e consequências do pecado, queridos, nós iremos e precisamos fazer uma pergunta: existe solução para o homem? Será que existe uma saída? Será que é possível essa separação deixar de existir? Se você olhar para a sua própria força, se você olhar para aquilo que você pode fazer, não é possível. É por isso que a redenção, ela não parte do homem. É por isso que a redenção, ela não pode ser o produto do suor do homem. É por isso que a redenção, ela não pode ser feita pelas mãos do homem, mas é Deus sendo rico em misericórdia. A redenção é uma ação divina. A redenção, ela tem Deus como o seu propulsor, como o seu agente, como o sujeito que faz acontecer. Nós lemos o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte, versículo 6 e 7, no amado, amém? É no amado que nós temos a redenção. A redenção não está em uma placa denominacional. A redenção não está nos usos e costumes. Ah, pastor, porque me avisaram lá de onde eu vim, que se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo outro, eu vou ser amaldiçoado e vou perder a minha salvação. O problema, amados, é que durante muito tempo nos enganaram. Mentiram para você, dizendo que a queda é comer a maçã. E se mentiram dizendo que cair é comer uma fruta, mentiram também dizendo que a redenção não é fazer aquilo que é proposto pelo homem. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, os olhos do coração, para termos uma compreensão clara, nítida, a respeito daquilo que é a verdade de Deus. Se a redenção, se a queda é uma natureza contra Deus, se a queda é a separação de Deus, a redenção é uma natureza, a redenção é a vida de Deus, que se opõe diametralmente à queda e àquilo que a queda também trouxe e legou ao homem. Amém? E falando sobre redenção, queridos, nós pensamos em vários conceitos de redenção. E aqui surgem alguns problemas também. Porque nós aprendemos que redenção é simplesmente um pagamento. É um pagamento.
E é um conceito histórico, inclusive, um conceito do primeiro século, um conceito até mesmo mais antigo do que esse. Quando o escravo, ele era comprado e era liberto, ali havia o quê? Uma redenção. Alguém pagava a soltura, a libertação daquele escravo. Isso é redenção. Redenção é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio ou do cativeiro. Você pode pegar qualquer dicionário, seja o vernacular, correto? Ou seja, o bíblico. E você vai entender que redenção é o ato de adquirir de novo. E aí? O que eu ganho com isso? Nada. Pastor, está desmerecendo a redenção? Não, muito pelo contrário. Nós devemos colocar ou enxergar a redenção no seu devido lugar. Não basta você entender o conceito frio da letra. Não basta você entender que a redenção, ela, na sua etimologia, do verbo grego lio, que significa livrar. Uau! Saí da conferência de Guarulhos, aprendi que redenção, do grego apolustroses, que vem do substantivo lustroses, que por sua vez vem de outro substantivo lutron. Besteira. Não serve para nada. Nada. O grego, o conceito histórico, o do dicionário, nada disso resolve o nosso problema. Pastor, então o que resolve o nosso problema? É a experiência da redenção. É isso que resolve de fato o nosso problema. É experimentar. Porque a teologia convencional, ela sistematizou as coisas de um modo como a palavra não apresenta. O conceito de redenção da teologia convencional, ainda que correto em muitos pontos, ele está infinitamente distante daquilo que a redenção de fato é para o homem, para o universo, para a criação. Está muito distante, porque a preocupação do homem, queridos, e essa era a minha preocupação, talvez seja também a sua preocupação nessa noite, ou de você que vai assistir essa mensagem posteriormente, o meu problema é a morte, porque morto em delitos e pecados, se eu aceitar Jesus, pastor, eu não vou morrer mais, ponto final. Resolveu ou não resolveu meu problema? Porque eu li e eu aprendi nas Escrituras, porque está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 15. Quem não for achado o nome inscrito no livro da vida, o que vai acontecer com ele, pessoal? Vai ser lançado no lago de fogo. Então eu vou crer, eu preciso acreditar naquele homem que nasceu há 2000 anos atrás, naquele Jesus que foi crucificado, eu tenho que acreditar. Aí o meu problema estará resolvido. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. A morte física, ela é apenas uma gota, uma mísera gota do veneno da serpente. É a menor das consequências. E ser livrado fisicamente de uma morte e viver eternamente pelos séculos dos séculos no céu, tocando uma harpa vestido de branco ou de azul celeste. Isso também não é uma solução para o problema do homem. É transferir o inferno para o céu. Não resolve. Mas o que resolve então? É tratar com as amarras do coração. É tratar com os nós da alma. É tratar com o ódio que está dentro. É tratar com a inimizade que está dentro. É tratar com a inveja que está dentro. É tratar com a amargura, com a violência, com o preconceito, com o racismo, com a homofobia, com tudo que está dentro de nós. Isto é redenção de fato e de verdade.
E isso resolve o nosso problema. E é isso que Paulo faz ao escrever Efésios. A gente está preocupado às vezes com uma redenção espaço-temporal. Uma redenção que tira você, ou vai tirar você, do lago de fogo. Sim ou não? Mas está escrito. Tira você do lago de fogo e traz você para o céu. Tira de um espaço e coloca em outro. E você não morre mais a morte eterna. Você vive a vida eterna. Aponta para o futuro. É temporal porque é escatológica. É para o futuro. Mas Deus olha para nós e fala assim, não, o problema maior de vocês não é esse, pessoal. Eu quero resolver aquilo que está dentro. Eu quero tratar com o coração de vocês. Eu quero aproximar cada um de vocês. Quando eu digo cada um de vocês, eu não me refiro apenas ao judeu ou ao gentio, porque especificamente falando aqui no texto que fala sobre judeus e gentios reunidos no corpo de Cristo. Mas o princípio da redenção, ele fala de uma reunião, de um congregar, de uma aproximação, de um chamamento onde o próprio Deus chama o homem a ser aproximado dele pelo sangue de Jesus. E o que eu preciso fazer, pastor? Experimentar. Experimentar o sentimento de Cristo. Provar o coração de Cristo. E aqui eu quero gastar algum tempo com vocês a partir do versículo 14 em diante, que nos diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos. Quem é o reconciliador aqui? Diga, ousadia, Jesus, destruindo por ela a inimizade por meio da cruz, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem é esse evangelista da paz aqui? Jesus, porque por ele ambos temos acesso a um Pai e um Espírito. Queridos, Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso reconciliador. Jesus é aquele que destrói a inimizade. Então nós temos que entender uma coisa de uma vez por todas, que redenção só é possível em Cristo. Amém? Que redenção é tomar esse espírito pacificador. Quando todo o mundo diz para você, quando todo o universo que seja diz para você, não leve desaforo para casa, não seja idiota, não seja besta, porque comigo diz o mundo, ou aquela voz, de repente, do conhecimento do bem e do mal, que está no Éden do coração, diz, comigo não é assim, eu não deixo, eu não levo desaforo para casa. Quem já escutou essa voz aí? Essa vozinha? Já? É. Aí vem a voz do pacificador. Aí vem a voz do reconciliador. Aí vem a voz do amoroso, do amado, que diz, ande a 2ª milha. Se te pedir a capa, entregue a túnica. Se te baterem na face esquerda, dê a face direita. Esse é o espírito, esse é o sentimento da redenção. Não é um programa de metas, como muitas igrejas, muitos lugares, muitos sistemas, muitas religiões têm nos ensinado, que se você atender um programa de metas,
Aí tem o programa Plus, tem o programa Ouro, e tem o programa Bronze, tem o Golden, tem o Diamante. E se você atender qualquer um desses programas, você vai estar em menor ou maior grau redimido. Não é isso, nada disso. Infelizmente, nos legaram um evangelho fabricado, nos legaram um evangelho manufaturado, industrializado, um evangelho institucionalizado. A redenção, ela está além, ela está fora de qualquer parede, de qualquer obstáculo, de qualquer religião. Pastor, mas é isso mesmo? Sim. Quando Deus olha para o mundo, será, pastor, que Ele quer salvar o judeu? Eu digo para você, não, Ele não quer salvar o judeu. Pastor, quando Deus olha para o mundo, será que Ele quer salvar o muçulmano? Eu digo para você, não, Deus não quer salvar o muçulmano. E aí? Desfez tudo até agora, né, pastor? Acabou com tudo, desconstruiu a mensagem todinha agora nessa frase. Quando Deus olha para o mundo, Ele quer salvar o rico? Não, Deus não quer salvar o rico. Deus não se importa com o rico. Deus não se importa com o pobre. Deus não se importa com o muçulmano. Deus não se importa com o judeu. Deus não se importa com o macho, com fêmea. Deus não se importa com nada disso. Mas Deus se importa com o homem. Amém? A preocupação de Deus não está nas estruturas sociais. A preocupação de Deus não está nos currais religiosos. A preocupação de Deus não é com a cor da pele, ou com o quanto de dinheiro que a pessoa tem no bolso, ou na sua conta bancária. Não é a língua que ele fala, não é a religião a qual ele pertence, mas Deus olha para perdidos, Deus olha para desgarrados, Deus olha para pródigos que saíram da casa do Pai. E o convite de Deus sempre está sendo feito: volta, filho, para a casa do teu pai, onde há pão com fartura. Isto é redenção, não é um evangelho fabricado, um evangelho que diz que você deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa para ser salvo ou para ser redimido. Nada disso, nada disso. É por isso que é importante nós reconhecermos o poder da redenção, para que os sintomas da queda sejam tratados no nosso coração. Nós vemos aqui no texto de Efésios o aproximador, o reconciliador, o pacificador, e isso se opõe, queridos, aos nossos conceitos religiosos, porque o Deus em que nós fomos ensinados a crer é um Deus que Ele joga no lago de fogo aquele que é diferente daquele que faz parte do seu grupinho religioso, daquele que não fala como você fala, daquele que não é como você é. Sim ou não? Mas Deus olha para o homem como alguém que é, de fato, como nós, carentes do seu perdão. A misericórdia encarnada se derrama sobre toda a humanidade. Uma humanidade cheia de misérias, cheia de problemas, cheia de angústias, cheia de sofrimentos. Mas Deus, Ele se derramou sobre o homem. Deus, enquanto amor, Deus, enquanto vida, se derramou sobre cada um de nós. E Ele espera que o nosso coração seja reativo, que o nosso coração também possa bradar, dizendo: eu de fato, eu sou pobre, eu de fato sou miserável, eu de fato sou um pecador, eu sou um homem desventurado, afastado, separado de Deus, mas eu enxergo a Tua luz, Senhor, eu enxergo o Teu amor, mesmo não sendo merecedor, e eu agora, Senhor, quero voltar para os Teus braços, eu quero estar contigo. Isso é provar redenção, isso é experimentar o amor de Deus. Isso vai além de dizer que acredita
no Jesus que nasceu, viveu e morreu há 2000 anos atrás. Isso vai muito além de dizer que você acredita na crucificação como um mero espetáculo na história. E quando digo isso, eu não quero dizer que não existe redenção no sacrifício. Não é isso. Mas eu quero dizer que a cruz, enquanto hastes, que o sangue, enquanto hemácias, enquanto líquido vermelho, isso não é redenção. A materialidade da cruz e do sangue, isto não é redenção. Pastor, isso é heresia. Não é heresia. Então encontre você, faça um curso de arqueologia, vá para Harvard, passe lá vários e vários anos, se torne pós-doutor em arqueologia, e encontre uma lasca da cruz, e faça um amuleto. Será redimido você? Vá atrás do sudário, extraia, se for possível, que não é possível, o DNA do sangue do sudário e cubra a sua cabeça. Estará redimido você? Não, porque redenção não são coisas. Redenção é um fato espiritual. Redenção é a morte que nasceu no coração enquanto sacrifício. É a entrega de Cristo, quando olhou para a condição de depravação, de degradação, ele disse: eu, Pai, faça-me um corpo, eu irei. Mas para quê? Que Jesus Cristo ia sofrer no lugar do homem enquanto um saco de pancadas, porque afinal de contas, Deus tem que despejar em cima de alguém a sua ira. Eu vou perdoar, sim. Eu vou salvar, sim. Eu vou curar, mas eu vou despejar em Jesus. E eu estou te avisando, filho, você quer ir? Sim, pai, eu vou, mas eu estou te avisando. E quem avisa amigo é, se você for, eu vou te matar. Eu vou te moer. Toda violência virá contra você, porque eu só perdoo o Alexandre se eu te moer. Eu só perdoo a Jane se eu te crucificar e te matar, pedacinho por pedacinho. Isso não é redenção. Esse é o espírito de Satanás. Esse é o espírito, a natureza, a mensagem da queda. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. Ele veio e vos evangelizou paz. Aleluia! E que paz é essa? Não é a paz que diz assim, que bate no ombro do homem e diz assim, ó, tá tudo bem, pode ficar assim, ó, tá tudo certo, pecador, pode ficar desse jeito, não tem nenhum problema, você pode continuar cheio de nós, você pode continuar cheio de violência. Não, mas a paz é Deus dizendo ao universo, escute isso, é Deus declarando a Satanás, é Deus declarando aos príncipes caídos, é Deus declarando às potestades, é Deus declarando aos demônios, é Deus declarando aos homens: eu irei e revelarei a vida, o amor por intermédio da redenção, e vocês poderão ter paz. Aleluia! Aplaudam o Senhor. Isto é redenção. Isto é redenção. Quando nós lemos Filipenses, queridos, vamos abrir em Filipenses. É um texto que se casa perfeitamente com as declarações de Paulo, do pacificador, do reconciliador, do amado. Filipenses 2, do versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe o que é isso aqui? Pergunta para o irmão que está perto de você. Pergunta, sabe o que é isto aqui? É o Evangelho. Responda, isto aqui é o Evangelho. Diga para ele ainda mais, são palavras de redenção. Amém? Deus nos convida, queridos, a experimentarmos palavras de redenção. Que palavras são essas? Tende em vós. Tende em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. E aí Paulo explica que sentimento é este, afinal de contas. Está muito subjetivo até então, não está? Se eu tivesse só esse texto, que sentimento é esse? E aí? Sei. Está difícil, não está? Ele explica. Porque ele, esse Jesus, subsistindo em forma de criatura, porque ele subsistindo em forma do menor dos menores de todos. Não é, está escrito. Não. O que está escrito na sua Bíblia? Ele subsistindo em forma de Deus. É o Deus unigênito que está no seio, na intimidade, no âmago, no coração do Pai. Deus é Deus. E ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, porque um ser, lá na eternidade passada, não sendo Deus, não subsistindo em forma de Deus, diz: eu subirei acima das estrelas, do mais alto céus, eu serei também Deus, eu também. E a queda acontece aí. E esta queda, não pense você que a queda do homem é uma queda diferente. Não, a queda de Satanás, ela é transmitida e reproduzida no homem. O sentimento de separação, de abandonar Deus, de ficar distante de Deus, independente de Deus, é transmitido. Aí vem o próprio Deus, na sua encarnação, para nos mostrar o caminho da redenção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essas palavras são muito simples. Caminho, verdade e vida, isso não me diz nada. Não, isso me diz tudo. Me diz tudo, porque a queda se dá pelo processo do engano e da mentira. É a serpente dizendo ao homem, é a serpente dizendo a você, de repente: você pode comer, você pode ser independente, porque o comer é o despertar da consciência para se tornar independente. É se enxergar não apenas como uma criatura individual, mas é se enxergar como criatura e ver ao seu redor e dizer: eu sou diferente e quero ser igual a Deus. Sou diferente dos outros e quero ser diferente, igual a Deus. Aí vem a redenção, vem o caminho da redenção. Se a queda se dá pelo processo e o estabelecimento do engano, a redenção se dá pelo estabelecimento da verdade. Isto aqui é verdade. Isto é verdade. O engano diz, a mentira diz: mate quem te matar, odeie quem te odiar, desconte, faça sofrer, pague com a mesma moeda a violência. E a verdade diz: não, se te ferirem, se te matarem, e esse matar não é o físico apenas, dê vida ao próximo. Mostre perdão, mostre abnegação, mostre amor, mostre paz, mostre reconciliação. E desse modo nós seremos redimidos e seremos canais que propagam o mesmo evangelho da paz. Deus subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, quem diz aí? Se humilhou. Isso parece redenção?
aos olhos da teologia convencional, se humilhar, tornar-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas isto é a redenção, Deus. Vamos voltar para Efésios, o meu tempo está quase esgotando, me perdi no tempo. Mas eu quero encerrar em Efésios, queridos, mais uma porção, mais uma parte, os minutos que me restam. Volte lá para o capítulo 2. Deixa eu ler com vocês, novamente, o versículo 18 e o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da... Que expressão está na sua Bíblia aí? Leia aí, família de Deus. Está escrito na sua Bíblia? Não sois peregrinos, não sois forasteiros, mas sois o quê? Da família de Deus. Da família de Deus. O homem, ele é chamado a compor novamente a família de Deus. A redenção é um convite universal, é um convite atemporal, é um convite que ultrapassa todas as barreiras físicas, geográficas, culturais, linguísticas, financeiras, tudo, para reconciliar o homem novamente com Deus, pela vida de Deus. Quando nós lemos João, Evangelho, capítulo 4, nós vemos um grande episódio que tem muito a nos ensinar, que diz o seguinte, que uma mulher samaritana, ela tem um encontro com um homem, Jesus, que pede água para aquela mulher, dá-me de beber dessa água aqui, desse poço, do poço de Jacó. Os irmãos conhecem esse relato. E a mulher disse, não, eu não posso. Como é que você, judeu, me pede água, sendo eu samaritana? Porque havia uma divergência, uma discordância, não apenas religiosa, mas também racial, entre samaritanos e judeus. E Jesus fala, se você soubesse quem é que te pede água, é você quem pediria. E eu te daria da água da vida. Jesus está oferecendo àquela mulher nada diferente daquilo que ele oferece a todos os homens. A mesma água que Cristo ofereceu à samaritana, é a água que ele oferece a todo homem. Ao homem que cavou uma cisterna e disse, eu não preciso de Deus, e eu vou ter aqui a minha água salobra, quente, e aqui não se move, cheia de mosquito em cima, cheia de morte, separada do fluxo do manancial da vida, mas eu tenho a minha própria água, porque eu posso viver sem Deus, eu consigo viver sem Deus. E Deus diz isso em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que um grande pecado, o meu povo, os judeus, mas que retrata a história da humanidade, cometeu, deixaram-me a mim, o manancial de águas vivas, e cavaram uma cisterna rota que não retém a água. Aí vem Jesus e aparece para a samaritana, aí vem Jesus e aparece para você, lá no poço de Jacó da sua casa, lá no poço de Jacó da sua igreja, lá no poço de Jacó do seu trabalho, não importa onde seja o endereço, e diz assim, para com tudo que você está fazendo, eu vou te dar da água viva. E é esta água viva que tem o poder curador, o poder libertador e o poder restaurador para agregar e congregar todos os homens na pessoa de Deus. Queridos, Deus, Ele não é o Pai de poucos. Deus é o Pai de todos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde essa igreja iria começar com heresia. Eu sabia, porque eu acredito, pastor, e acredito que você esteja enganado, que filho de Deus
seja apenas aquele que foi salvo e lavado pelo sangue de Jesus, de acordo com o Evangelho. Porque o muçulmano não pode ser filho, o budista não pode ser filho, porque nenhum desses pode ser filho, porque eles estão em outra religião. Mas eu convido você, saia você da sua religião e entre em Deus. Saia você do seu espaçozinho fechado e beba da água da vida, que é a mesma água que o muçulmano precisa, que o budista precisa, que o espírita precisa, que o homossexual precisa, que o heterossexual precisa, que todos precisam. A questão não é o tipo de homem que você é, ou a condição que você se encontra, externamente falando, mas é um homem que está separado de Deus e precisa reconhecer: eu estou morto por dentro, eu estou vazio, eu estou seco, mas eu quero me unir a Deus, eu quero me unir ao Cristo de Deus e beber abundantemente deste rio que é a vida de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 3, de quem toma o nome toda a família, também no céu como sobre a terra. O Pai é o Pai de Deus. Pastor, e há mais algum texto na Bíblia que possa provar isso? Sim. Eu quero ler 2 textos para encerrar. Eu quero começar em Mateus capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Quem está com a Bíblia aberta aí? Então eu vou ler. Portanto, vós orareis assim: Pai meu, exclusivamente meu, e de ninguém mais, no céu, na terra ou no universo que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu, e apenas meu, e de ninguém mais, porque eu não reparto com ninguém, porque o Pai é meu, me dá hoje. Não, irmãos, não está errado não, porque filho de Deus é só quem é membro da igreja fulana de tal, porque filho de Deus é só quem faz parte do ministério tal, os outros não são filhos. Inclusive pessoas como nós que pregam tamanhas heresias não são filhos de Deus. São filhos de quem então? De outro, né? De Deus não, qualquer um, mas menos de Deus. Do capeta, do capiroto, do anhangatinhoso. Pai nosso. O mesmo de Filipenses 2, 5, tem em vós o mesmo sentimento. O mesmo de Efésios 2, o reconciliador, o pacificador, o amado, é esse que faz a oração. E diz: Pai nosso que estás no céu. É uma palavra de reconciliação. É uma palavra que diz para o pródigo: você pode voltar. E quando? Mês que vem? Semana que vem? Vamos fazer um curso para voltar. Um curso para ser imerso em Deus. Não, você pode voltar hoje, caindo em si, tendo a consciência de que você, separado de Deus, você está morto. Mas que você, em Deus, unido em Deus e na sua vida, você está vivo. A vida de fato e de verdade, ela é uma única só. A vida é Deus. Deus não tem vida para te dar. Quem escutou, diga amém. Deus não tem vida para dar para ninguém. Ele é a vida. Significa que Ele mesmo quer se dar a nós. Se deu a cada um de nós. Eu não posso represar esse Deus. Eu não posso colocar esse Deus num cubículo.
Eu não posso colocar ele numa vaga de estacionamento e dizer, fica aqui, quieta. Não. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Nele tudo subsiste, nele tudo existe e foi feito por intermédio dEle e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito foi feito. Jesus, Deus, vida eterna, palavra de Deus, verbo encarnado. E todas as existências, elas só são possíveis nele, em Deus. Todas as existências só são possíveis em Deus. Quando você olha para o gafanhoto, olha para o gafanhoto. Gafanhoto tem vida? Tem vida, gafanhoto? Ué, claro que tem vida. Aguenta aí, você, para não cair da sua cadeira, você aí atrás. Sabe qual é a vida do gafanhoto? É a vida de Deus. Pastor, para de bobagem de heresia. Tá bom, então não é a vida de Deus não. É a vida de quem? Quem é que mantém o gafanhoto? Quem foi que criou o gafanhoto? Quem criou cada ser, cada animal segundo a sua espécie, cada planta, o micróbio, a formiga, o verme. Quem criou cada átomo, cada estrela do universo? Quem criou cada galáxia? Quem foi? Foi você? Foi o diabo que criou? Foi a sua religião? Foi Deus. E se Deus é o Criador, e a Bíblia diz que nele, e apenas nele, tudo subsiste. Então a vida que passa pela formiga, pelo verme, pela aranha, pelo gafanhoto, pelo orangotango de Bornéu, pelo tigre de Sumatra, só para não perder. Todas essas existências, elas dependem da vida. É da vida de Deus, querido. É da vida de Deus. E aí vem Paulo, e eu vou encerrar aqui agora, em Atos 17. Atos 17. Que diz uma coisa que desmonta a gente por inteiro, por completo. Que desmonta nossos conceitos equivocados e religiosos. A partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo. Que Deus é esse aqui então que fez o mundo? É o Deus o quê? Criador. É o Deus que fez a barata? É. Fez o grilo? Também. Fez você? Fez? Fez o hindu? Fez o hindu? Mas o hindu, ele é perverso, pastor. Porque o hindu não adora Jesus Cristo. Fez chikungunya também? É, mas aí é o pecado, né? Mas Deus, ele vai restaurar. Quem for picado no novo céu e na nova terra, não vai ter febre de chikungunya, não vai morrer de chikungunya, viu? Mas vai ter muita felicidade e alegria. É brincadeira, querido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a alguns dá a vida. Não, alguns apenas, a todos. Ele dá a vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. É porque Paulo, pastor, o senhor não está entendendo, Paulo está aqui numa assembleia, né, aqui presbiteriana, está na Assembleia de Deus. O senhor não sabia, né, pastor José? Vou te explicar o texto agora, que o senhor nunca leu direito. O apóstolo Paulo, ele foi lá para a cidade de Atenas, e existe uma Assembleia de Deus, lá, os irmãos congregados, todos os filhos de Deus, também os presbiterianos, os metodistas, né, arminianos clássicos, os protestantes, os católicos, só filhos de Deus. Homens
extremamente cientes de Deus. Paulo, ele fala para um público de pessoas que não conheciam Jesus Cristo. E ele fala a estas pessoas que Deus fez todos, e deu respiração, e deu vida, e bem que Ele está perto, porque Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos prole, dele também somos filhos, dele também somos geração. Eu desafio qualquer hermeneuta, exegeta, tradutor, linguista, a explicar de modo contrário esse texto. Esse texto ele diz exatamente o que você ouviu. Toda a raça humana pertence a Deus, foi gerada em Deus por intermédio de Adão. Todos os homens possuem Deus enquanto Pai. E essa família está sendo reconciliada. Amém? A obra de cura, de redenção, de restauração, de aproximação, ela já começou. E ela vai ser continuada. Ela vai ser continuada. Agora nós, na nossa experiência diária, eu vou encerrar aqui, nós podemos permitir que Deus, Ele aplique em nós a redenção. Quem quer permitir que Deus aplique no seu coração a redenção? Amém? O que eu tenho que fazer? Uma oração forte, um jejum, uma campanha de Daniel, um descarrego, uma rosa de Saron, andar pelo Vale do Sal. O que eu tenho que fazer? Nada disso. Mas é simplesmente beber da água da vida. É simplesmente beber do Espírito Santo de Deus. É beber de Deus e falar, nada posso fazer sem o Senhor. É estar ligado ao Pai de todos e Senhor de todos. É reconhecer que tudo é do Pai.